Ontem era eu, filho de meu pai, elo de uma cadeia que não sei onde nasceu. Depois era eu, pai dos meus filhos, futuro de meu passado, no lugar de meu pai. Hoje, já o filho de meu filho, ele sendo o que eu fui, meu pai apenas saudade. Amanhã eu mesmo saudade dos filhos que serão eu antes do grande encontro. Em 1931 nasce Marcos, filho de Branca e Luiz Freire. O menino cresce no meio intelectual privilegiado. O pai, grande mestre da matemática e da física, traz para o convívio da família cientistas e estudantes. Eu acho que foi muito importante para Marcos e para todos os filhos, os irmãos, ter sido filho de Luiz Freire. Meu pai foi muito importante na formação dele, na formação ética, vamos dizer, na formação intelectual. No dia 3 de março de 1945, o estudante Demócrito de Souza Filho é assassinado por policiais diante de uma multidão que protestava contra o Estado Novo nas ruas de Recife. O jovem Marcos presencia a cena. Aquilo marcou Marcos para a vida e fez com que surgissem os compromissos dentro dele próprio em defesa da democracia que vieram resultar na sua luta contra a ditadura militar implantada no Brasil e que deve ter servido de reflexão dele, Marcos, para assumir os compromissos que ele assumiu com o povo de Pernambuco e o povo brasileiro. Ao terminar o seu curso de Direito, ele foi oficial de gabinete do prefeito de Jair Brindeiro e, em seguida, de chefe de gabinete e depois secretário de abastecimento de Pelópidas Silveira, que é também uma das figuras marcantes da resistência democrática desse país. Em 1968, professor universitário e advogado reconhecido, Marcos Freire disputa a primeira eleição pela Prefeitura de Olinda. Marcos Freire era uma pessoa muito carismática, muito envolvente. E ele conquistou logo de imediato, mesmo na ditadura, só dois partidos, MDB e Arena. Ele conquistou desde a juventude artistas, intelectuais, pintores. A Arena foi buscar dois ex-prefeitos muito bem votados na cidade para enfrentar, somando os votos, Marcos Freire. E Marcos Freire fez uma eleição que foi marcante, ganhou, teve mais votos do que os dois reunidos e conseguiu levar para dentro de Olinda toda a força de esquerda de Pernambuco. Jamais nos apegamos a cargos, nunca nos seduziram as honrarias do poder. Somos daqueles que entendem a ação política tão apenas pelo ideal de servir ao bem público. Com essa disposição é que aquecemos em disputar a Prefeitura de Olinda, para exercer o mandato em condições outras que não as atuais. Por essas únicas razões claramente expostas, na certeza de que essa é a melhor maneira de servir a Olinda e ser fiel ao seu valoroso povo, ao qual seremos eternamente gratos, apresentamos a Vossa Excelência a renúncia ao mandato de prefeito de Olinda. Ele defendia e foi eleito em determinado Estado de Direito que desapareceu antes dele tomar
posse. Então, por uma questão de honestidade com o povo que elegeu ele, pela limitação do trabalho que teria, ele não se encantou com os deslumbramentos de ser prefeito de Olinda e sim, renunciou na véspera. Inclusive, eu, puxado pela sua mão, fui à Rádio Olinda quando ele anunciou, na véspera de tomar posse, ele anunciou, e me lembro bem, porque era a poucos metros do palanque, onde já tinha gente esperando a posse dele no outro dia, e ele anunciou que, devido a todos esses fatos, ele não iria mais assumir a prefeitura. Em 1970, Marcos Freire se elege deputado federal pelo MDB. Nessa atuação dentro da Câmara dos Deputados, a gente percebe em Marcos uma preocupação política de combate ao regime militar, mas também uma preocupação sobre as questões econômicas, defensor que era da transformação e do desenvolvimento do Nordeste e de compromissos com as causas sociais. No Congresso, o MDB promovia uma modesta oposição diante da maioria absoluta da Arena. Mas um grupo de inconformados com o silêncio imposto pelo regime começa a se organizar. Eles ficam conhecidos como os autênticos do MDB. Na campanha de 1970, o Jornal do Brasil mandou o jornalista D'Alembert Jacou ao Nordeste para observar a evolução eleitoral. E na volta, o D'Alembert trouxe-nos uma informação surpreendente. Ele dizia que 3 jovens políticos desconhecidos seriam eleitos deputados federais pelo Nordeste e que seriam eleitos pelo MDB e que mudariam o rumo do partido. Anotem o nome dos 3. São 2 de Pernambuco, Marcos Freire e Fernando Lira, e um da Bahia, Chico Pinto. Realmente não deu outra coisa. Apenas 13 eram do grupo autêntico no início da disputa. Então, 13, numa Câmara de 400 e tantos deputados, era muito pequena a nossa. Então, a nossa ação tinha que ser triplicada, quadriplicada. Era uma loucura. Eram 24 horas por dia. A atuação desse grupo foi muito importante porque esse grupo era para empurrar o partido, não é? Para que o partido tivesse uma posição mais clara em defesa da democracia, da liberdade, dos direitos humanos. E não que o partido tivesse isso, mas havia pessoas, alas dentro do partido, que ou se acomodavam, né, ou faziam oposição que a imprensa naquela época denominava intelectuais, críticos, de uma oposição consentida. Dizia-se que havia 2 grupos no Brasil. Um, Arena, que era do partido do Sim Senhor, e o outro que era o MDB, que era do Sim. Né? Era injusta essa crítica, mas nós só vimos a injustiça dessa crítica porque gente como o Marcos Freire e Fernando Lira, que era também lá de Pernambuco, e tantos outros mais, fizeram o grupo dos autênticos. Mesmo ameaçados permanentemente pelo risco de uma cassação, os autênticos do MDB protestam contra os abusos da ditadura militar em todas as oportunidades possíveis. A partir dali foi que Marcos começou a surgir no cenário nacional, como vice-líder do MDB, e despontou realmente como uma das grandes lideranças da Câmara. Era Marcos sempre o encarregado, junto conosco, mas ele era o mais solicitado por Pedroso Horta para fazer as grandes denúncias contra o arbítrio, as violências, as torturas que aconteciam naquela época. Quando você denunciava isso, ou nos seus estados, ou com repercussão nacional, sempre havia uma ameaça constante de prisão, de ameaça de cassação. Nós convivemos naquele período todo com listas que eram ficção muitas vezes, mas muitas vezes fruto de informações de militares mais exacerbados que, via de regra, estavam pedindo a cabeça das pessoas. Querida Célia, agradeço sua carta. Senti que você procurou ser sincera. É isso que tenho procurado ser no desempenho de meu mandato. Sei dos perigos que corro. Agora mesmo, ao que parece, minha cabeça está em jogo.
mas isso já estava na possibilidade das coisas. Esta é uma fase da vida em que me quis dar por inteiro. Nas cartas que ele me escreve, ele fica esperando que haveria cassação, possivelmente, mas ele queria se dar naquela época. Era uma coisa que ele achava a obrigação dele se dar inteiramente naquela luta. Está aqui na carta que ele me escreveu. Isso justamente porque eu tinha escrito a ele dizendo que era muito arriscado aquilo, que eu estava dando os parabéns a ele, porque ele estava se arriscando muito. Não fazia diferença se ele iria ser cassado ou não. Ele nunca deixou de tomar uma atitude com receio de ser cassado. Para viver com liberdade é preciso ter amor à pátria e coragem de fazer o que a consciência manda. O executivo continua dono da sua vontade, continua a exercer poderes inadmissíveis num regime democrático. A Arena vai ter que engolir esta anistia da garganta para dentro, porque o povo brasileiro conquistou mais um passo no rumo da redemocratização brasileira. Lá está a faixa, estamos com o João analfabeto, e que são 50% da população brasileira. E a quem se exige tudo, de quem se tira tudo, mas não se deixa sequer o direito de votar e de escolher pela eleição direta seu presidente da República, seu governador do estado, seu prefeito da capital. Nós deveremos continuar esperando. E até quando, senhor presidente, por esta palavra definitiva do governo? Onde está Rubens Paiva? Quem prendeu Rubens Paiva? Enquanto eu tiver o mandato que o povo me deu, enquanto a força não me tirar este mandato, eu estarei aqui, da tribuna da Casa Legislativa, para dizer aquilo que me parece certo. Ele foi um dos melhores oradores que nós tivemos, sem dúvida alguma, em Pernambuco e eu diria que no Brasil inteiro. Ele não só tinha uma eloquência muito grande, como ele tinha também uma base muito forte para conceber os seus discursos. Ou seja, não era um discurso apenas de retórica, era um discurso com uma grande profundidade de propostas para o Brasil. Tem vários discursos que eu tenho até gravado, né, de fita cassete, que eu trabalhava com carro de som e eu gostava de gravar, até para escutar em casa. E ainda hoje, de vez em quando, eu ligo o som e fico escutando, do começo até o fim. Os seus discursos se reprisavam, eram reproduzidos naquela época nos espaços restritos de uma imprensa que estava sendo censurado, mas mesmo assim, tanto em Pernambuco como nos grandes órgãos de comunicação social do país, ele conseguia penetrar com o seu pensamento, com as suas ideias e com a pregação que ele fazia. A audiência dentro do Congresso era muito boa, as pessoas paravam para ouvi-lo, inclusive pela coragem com que ele denunciava desaparecimentos de políticos, como o ex-deputado Rubens Paiva. Ele foi, com alguns poucos, porta-voz, por exemplo, de denúncias de prisão, de torturas, que algumas vezes salvaram vidas humanas. Eu acho que realmente ele era um bom orador, pelo entusiasmo, porque ele acreditava no que ele estava dizendo. Aliás, na minha carta ele diz que, nesses anos todos, ele não falou nada que ele não acreditasse. Em 1974, Marcos Freire chega ao Senado Federal, depois de uma campanha brilhante. Apoiado pelo povo, esperançoso pela volta da democracia, ele derrotou o candidato governista por uma diferença de mais de 120 mil votos. Ele chegou a ser conhecido como o senador do Nordeste. Então surgiram votos para Marcos na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Alagoas. Havia o sentimento, mesmo aqueles que discordavam por alguma razão, vamos dizer, das eleições locais, quiseram demonstrar sua insatisfação com o regime militar através da ação clara e definida de Marcos Freire. Ele chegou no Senado, travou muitos debates com Jarbas Passarinho defendendo o regime e o governo. E esses debates, inclusive, prendiam a atenção da Câmara, a Câmara se deslocava toda
quase toda para o Senado, para ver esses debates, e ele manteve esse mesmo ritmo, sendo que com mais destaque. Ele ia para a tribuna, arrostava com as consequências da sua incisividade e sabia fazê-lo com a dignidade de um homem que cumpriu o seu dever. O debate sobre o Decreto-Lei 477 no Senado é notícia em todo o país. De acordo com o texto, professores, alunos e funcionários de instituições de ensino não poderiam se organizar em manifestações contra a ditadura, sob pena de demissão ou proibição de matrícula por 3 anos. Da tribuna, Marcos Freire protesta. Foi um debate em que ele abordou exatamente a questão estudantil da juventude e mostrou o efeito maléfico do Decreto 477, que pegou parte da juventude brasileira e jogou praticamente na marginalidade. Quantos jovens naquela época não fizeram a opção pela luta armada, exatamente porque foram privados daquilo que era fundamental para eles, que era o ensino, não é? E Marco fez um discurso e Passarion tinha sido ministro da Educação. E o decreto tinha sido editado exatamente naquela época, ou se não por ele, mas ele era um defensor daquilo, ele não abria mão daquilo. E embora se portando sempre com elegância, o Jarbas Passarinho, mas era uma missão espinhosa, porque Marcos defendia a liberdade, defendia o direito, defendia as coisas que naquela época era muito difícil. Em 1982, Marcos Freire lança a candidatura ao governo de Pernambuco. Pesquisas indicam que ele já começa a campanha com 68% das intenções de voto. Vamos juntos governar, deixa o ódio para quem tem. A tristeza está caduca e a liberdade faz a flor. O povo de Pernambuco terá seu governador. Viva Marco, viva a massa, viva eu, viva você. E viva o Freire, viva a Freire, viva o PMDB. Essa era o hino da campanha, né? Numa reunião do então senador com seus assessores, muitos destes assessores falaram: senador, o senhor tem que prometer, isso está muito teórico, tem que prometer emprego, comida. Ele calou. Depois, a sós com ele, me comentou: pois se é para prometer coisas que eu sei que não vou cumprir, prefiro não ganhar. Pode ser uma frase, mas que para mim revelou a honestidade radical de um político. O programa de governo que ele tinha para Pernambuco era um dos melhores possível. No município do Sertão, no Agreste, em todo lugar que você chegava, o povo estava de braços abertos esperando Marcos Freire. Eu posso citar aqui como a cidade de Custódia, que é no sertão de Pernambuco, que o comício estava marcado para as 8 horas da manhã. Quando a gente pôde chegar na cidade, era quase 1h da tarde. E estava o povo lá na praça esperando o Marco. Tinha gente por cima dos muros, nos pés de árvore. Tiraram o Marco Freire dentro do carro, nos braços, levaram até o palanque. Na época, Pernambuco tinha 166 municípios. Nós fomos em todos eles. Para evitar outra grande derrota nas urnas, o governo militar lança mão de artifícios. A sublegenda, a coincidência das eleições nos 3 níveis, a proibição da coligação e a vinculação de votos. Mesmo sendo o favorito, Marcos Freire perde a eleição. Lembro dele sentado numa rede, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, muito abatido, triste. Não acho que era por ele. Triste porque perdi a chance de Pernambuco dar um salto que tinha sido interrompido com a cassação de Miguel Arraes em 64. Ou seja, 20 anos depois, era hora da gente retomar um projeto novo. E acho que Pernambuco estaria numa situação bem melhor se ele tivesse sido eleito. Meus amigos, meus irmãos,
Minhas irmãs do Rio de Janeiro, nós queremos eleições diretas, nós queremos constituintes, nós queremos romper com o FMI, nós queremos reformular a política econômica e financeira deste governo, nós queremos um regime que dê trabalho para todo mundo, terra para o agricultor, casa, educação e saúde. Por isso nós queremos mudar este país e por isso estamos em praça pública. Meus companheiros, muito obrigado pela atenção. Esta é a voz de alguém que acredita neste futuro. Nessa ocasião, Marcos Freire não era mais parlamentar. Ele tinha disputado o governo de Pernambuco e estava, então, sem mandato. Mas se incorporou de imediato a todo o movimento que ocorreu sob o comando. Ele participou da primeira reunião no plenário Neureu Ramos da Câmara dos Deputados, quando governadores do PMDB se reuniram sob a presidência de Ulisses Guimarães, e onde foi feito o primeiro calendário dos grandes comícios pelas eleições diretas. Marcos Freire e eu participamos daquela grande reunião do Vale de Anhangabaú com 1 milhão de pessoas, talvez seja, em termos de mobilização popular, o grande acontecimento que deflagrou a conscientização do povo brasileiro para a reconquista do voto direto. Tancredo Neves indica Marcos Freire para a presidência da Caixa Econômica Federal. Com a morte do presidente, José Sarney assume o governo do país. O Tancredo indicou pela expressão política do Marcos Freire, sobretudo porque a Caixa, sendo um grande órgão, ele era muito ligado ao Nordeste. Então, o objetivo de Tancredo era que o Ministério da Fazenda, já que estava com homens do Sul, a Caixa Econômica pudesse estar com o homem do Nordeste. E por isso ele colocou o Marcos Freire, que era a grande expressão daquela região. Ele fez uma verdadeira revolução na Caixa Econômica. Ele fez um trabalho admirável na Caixa. E era até uma surpresa de que um político tivesse o desempenho que o Marcos Freire teve na Caixa. Para não levar a Caixa Econômica à falência, ele fechou diversas agências deficitárias. Ao mesmo tempo que fazia isso, conseguia recursos para investir no Verde Teto ou em outros programas sociais da Caixa Econômica. Quer dizer, na realidade, ele teve a compreensão de que os recursos são escassos e que não adianta distribuir recursos que não tem. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Eu acho que eu vi meu pai poucas vezes no lugar que não gostaria de estar. Foi no dia da abertura da Constituinte, que eu olhei bem ele sentado, não no plenário, e sim nas galerias da Câmara dos Deputados. Porque aí naquele dia realmente não sei, mas ele como na época não era só ex-deputado, ex-congressista, mas na época ele era presidente da Caixa, ele optou, em vez de entrar no plenário, ficar na galeria devido ao cargo que ele exercia na época. Então eu acho que foi uma das únicas vezes que eu senti algum sentimento dele gostaria de estar lá embaixo e não lá em cima. Em junho de 87, Marcos Freire é indicado para comandar o Ministério da Reforma Agrária. Em apenas 3 meses, o ministro consegue o assentamento de mais de 13.500 famílias de trabalhadores rurais. Neste pouco tempo que teve, digamos, ele primeiro conseguiu dar, pela sua figura, né, pelo que se identificava, um status novo ao Ministério. E ele começou a viajar no sentido de frequentar os assentamentos e os locais onde havia conflito. E ele foi se tornando uma presença, quer dizer, a reforma agrária, do ponto de vista do governo, começou a ter uma forma, uma figura para corporificar. Eu o convidei para ser ministro da Reforma Agrária e ele também ali ele foi um grande inovador, começou a fazer várias modificações na legislação que impediam a reforma agrária, como a limitação de terras para desapropriar, e, enfim,
que possibilitava que as pequenas propriedades não ficassem sujeitas à desapropriação, porque havia um medo muito grande dos pequenos proprietários, e foi ele quem justamente deu essa direção racional à reforma agrária com muita coragem, com muita determinação. A primeira coisa que ele fez foi estabelecer princípios. Não sou ministro da invasão. Depois, não quero tomar terra de ninguém. Estabeleceu os módulos em cada região. Um módulo maior na Amazônia, um menor no Rio Grande do Sul, o outro médio no Centro-Oeste, enfim. Não quero aqui ser nenhum algoz de fazendeiro, não quero ser nada disso. Tá entendendo? E vamos estabelecer. E começou a fazer e agilizar os processos, a parte judicial, a parte legal, que era uma coisa que sempre ele se preocupou muito, com mais agilidade do que os outros. Ele e a equipe que estava lá, eles moralizaram que naquela época a reforma agrária sempre no Brasil foi uma coisa, até aquela época, muito complicada, porque havia os títulos da dívida agrária, negociação desses títulos, desapropriações que eram mais ou menos fabricadas, né? O proprietário tinha interesse da desapropriação. E havia, toda uma trajetória discutível. E o Marcos Freire enfrentou isso com clareza. Ó linda cidade eterna de Marcos Freire, Mãe Santa, chora a falta do seu filho que deixou saudade tanta. E na saudade desse filho até o sol perde o brilho e o galo mais triste canta. Era uma terça-feira, dia 8 de setembro de 1987. Tinha muitas queimadas que dificultavam a visibilidade dos pilotos. E os pilotos às vezes reclamavam dos campos de pouso também, que eram muito precários, pequenos e esburacados. E eram aviões pequenos que nós estávamos viajando. Como o avião estava lotado, só tinha 6 lugares, e eu não queria disputar um lugar com ninguém dentro do avião, tirar alguém. Já tinham decidido até que sairia acho que o presidente do INCRA iria no outro avião, no meu lugar, para Belém. Mas o fato é que eu decidi que eu passaria a matéria por telefone, passei as matérias por telefone, e por acaso eu não estava dentro desse jato que explodiu. Se por acaso você me perguntar qual é a principal lição que Marcos Freire deixou, qual o principal, o que ele fez de melhor, eu acho que é o ensinamento. Em tudo na vida, você tem que ter o princípio básico do equilíbrio, do bom senso e fazer com muita paixão. Isso eu aprendi com ele.